Valeu, Marcelo. Agora sim, de volta a Brasília, o presidente Lula fez críticas à ONU e voltou, inclusive, a falar sobre as guerras. Guerra na Ucrânia, guerra no leste europeu. Luciana Verdolim chegando com as últimas informações. Agora sim, Luciana. Agora sim, Thiago, olha, o presidente estava bastante irritado, levando em consideração que é uma crítica bastante recorrente. Lula tem dito que a ONU já não representa mais os países do mundo, não está de olho nas necessidades internacionais, levando-se em consideração que os países, principalmente no Conselho de Segurança da ONU, aqueles países que fazem parte do Conselho é que estão ditando as regras, sem levar em consideração os anseios dos outros países. Por isso, mais uma vez, Lula defendeu a necessidade de uma reformulação urgente. A gente tem a declaração para acompanhar. Vocês sabem que eu estou defendendo muito uma mudança na governança mundial. Nós não temos governança mundial hoje. A ONU não representa quase nada mais. Nenhuma decisão da ONU é cumprida. E os 5 países que são membros permanentes do Conselho de Segurança também não obedecem à ONU. Então, fica o Putin fazendo guerra com a Ucrânia sem decidir na ONU. Os Estados Unidos invadem o Iraque sem decidir na ONU. A França e a Inglaterra vão para a Líbia sem passar pela ONU. O que passa pela ONU? A ONU criou o Estado de Israel em 1947. Por que não criou o Estado palestino agora? Porque não tem força. Por isso, a necessidade, segundo o presidente da República, de se pensar a Organização das Nações Unidas e o Conselho de Segurança. Sobrou crítica também ao presidente norte-americano Donald Trump. De acordo com o presidente brasileiro, Trump precisa parar de se achar como o xerife do mundo e é preciso garantir que os países tenham direito de negociar com quem quiserem. A gente também separou um trecho para acompanhar. O mundo não tem dono. Cada país é soberano e, de acordo com a sua soberania, faz aquilo que quiser, sem que ninguém de outro país dê palpite ou imponha taxação de forma desordenada a quebrar a harmonia de uma economia que já vinha funcionando bem. E depois, nós não aceitamos mais uma nova Guerra Fria. Nós não queremos disputar entre China e Estados Unidos. Eu quero um negócio com a China e quero negócio com os Estados Unidos. Por isso, segundo o presidente brasileiro, é preciso que os países, de uma forma geral, se tomem um posicionamento. O Brasil, inclusive, já ameaçou recorrer à Organização Mundial do Comércio quando terminarem as negociações em torno das tarifas sobre os produtos brasileiros. Na França, a gente continua acompanhando. Bom trabalho para você. Dora, essas críticas que o presidente Lula faz à ONU, ele tem razão no que ele diz, do que ele fala, ou ele aproveita essa crítica para, de novo, falar das guerras, falar da Palestina e falar do leste europeu também? Olha só, o presidente erra e acerta, né? Ele acerta quando ele fala do enfraquecimento desses organismos multilaterais, quando ele fala da necessidade de reformulação, tudo isso está correto, todo mundo concorda e isso está evidente. Agora, ele erra quando faz uma simplificação desinformada, né, sobre o papel da ONU, que não é de árbitro nas guerras, e também na questão do Estado palestino, da criação do Estado palestino, que é algo um pouquinho mais complicado, para dizer o mínimo, do que a maneira como o presidente coloca a questão. Não depende da ONU, não é a ONU que determina se vai ser criado ou não o Estado palestino. Então, tem isso, tem essa constatação que me parece óbvia, porque ela é geral, sobre o enfraquecimento desses organismos, e tem isso que eu chamei de simplificação desinformada, porque realmente é algo que é um vexame, né? Fica parecendo que está tudo certo e não é. Quando você vai olhar, examinar, dar uma olhada mais detida sobre o que o presidente falou, realmente é algo que não tem pé nem cabeça. Porque quando se fala de ONU, a gente juntos aqui, quantas pessoas a gente já entrevistou, especialistas, desde o início da guerra na Ucrânia, pelo menos, falando sobre o papel da ONU, que é um papel enfraquecido, que não é mais o papel que
a ONU teve desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De qualquer forma, é uma crítica do presidente brasileiro que, de uma certa maneira, tem peso? Pois é, Thiago, você vê que a fala do presidente, infelizmente, nos últimos anos, ela não tem mais o mesmo peso que teve nos mandatos anteriores. Até se imaginou que nesse mandato o Brasil pudesse ter um certo protagonismo, mas infelizmente o governo, o presidente da República não tem tido o mesmo sucesso nas suas falas. Veja que nesse caso, na mesma construção, na mesma fala, ele faz um tributo à autodeterminação dos países, dizendo que, olha, cada país tem que resolver o seu destino, ninguém pode se meter nisso. E, ao mesmo tempo, ele fala que a ONU deveria forçar a criação de um Estado palestino. Quer dizer, são frases que acabam sendo desconexas uma com a outra. São frases de efeito. O presidente ele está fazendo bastante discurso. Você vê que nessa viagem à França ele falou bastante, fez vários discursos. Mas o fato é que são recados desconexos entre si, que acabam sendo conflitivos e acabam não orientando de uma forma objetiva a fala do Estado brasileiro e acabam fazendo com que o Brasil não tenha capacidade de liderar absolutamente nada em nível internacional.